E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais como analisar o gráfico de forma correta, entendendo todos os setores do ativo, para que você faça uma compra, para que você faça uma venda com menor risco, entendendo a lógica e a razão da movimentação do preço do gráfico em si, para você fazer as suas aplicações dentro da análise do gráfico. Então esse ativo, ó, o EURO-GBP, o que o EURO-GBP me mostra aqui? Ele já me mostra uma possibilidade de uma pequena correção aqui. Uma correção contra a tendência sim, porém ele me dá o quê? Ele me dá uma estrutura, ele me dá um entendimento lógico que eu poderia fazer uma correção contra a tendência, só que agora já mudou, ele já mudou totalmente a ideia, e agora sim, eu vou seguir o movimento. Por que eu falei para você? Olha só que interessante, ó. Quando ele veio até essa região, e se ele permanecesse um candle de baixa, ele mostraria para mim que ele estaria com força para fazer o movimento e continuar essa história de queda. A ideia dele de continuar vendido na região. Quando ele sobe com toda essa pressão, rompendo a máxima do candle anterior, ele já me mostra o quê? Que ele quer continuar subindo, que ele quer continuar fazendo a movimentação. Hoje mesmo eu recebi um recado de um seguidor perguntando qual era o meu operacional. Falei para ele, olha, a gente aprende com a análise gráfica a analisar o gráfico. Então a gente aprende as técnicas e as formas de operar. Agora, se eu vou fazer uma tendência, se eu vou fazer uma correção de movimento, tudo depende do gráfico. Tá lá, ó, continuidade de movimento. Entradinha perfeita, tranquilo. Olha que interessante. No mesmo movimento, eu tive duas oportunidades aqui. Quando ele estava nessa região de forma negativa, o meu pensamento era fazer o quê? A continuidade do movimento, porque era assim que ele estava desenhando a atitude gráfica. Agora, quando ele sobe e já faz esse candle se movimentando, eu já entendi que eu tinha que comprar. Ou seja, o grande trunfo nessa região da minha entrada era esse candle aliado ao contexto do gráfico, aliado àquilo que o gráfico estava fazendo. Então eu preciso entender toda a dinâmica do preço, eu preciso entender a movimentação do preço para saber se o preço vai subir ou se o preço vai descer. Como saber se o preço vai subir ou se o preço vai descer? Em que sentido? Como eu vou saber se ele vai ser valorizado ou desvalorizado no gráfico? Isso é de acordo com a movimentação do gráfico. É de acordo com a movimentação das tendências. Por isso que você tem que aprender como operar uma tendência, como operar um suporte e resistência. E aí você vai saber como aliar isso no gráfico, como fazer sua compra, como fazer sua venda, utilizando algum padrão de entrada, algum padrão de vela. Inclusive, você que é novo no canal aqui e ainda não tem, você pode baixar este e-book aqui sobre padrão de vela que eu deixo. São 36 páginas de estudos. Se você é novo, está chegando agora, não tem ele ainda, é só entrar aqui no meu canal do Telegram, que está aí no banner do canal ou no rodapé aí o link, é o Treinamento Hunter. Você vai entrar aqui, ó, vai ter mensagem fixada, vai clicar, vai abrir dois links aqui e você vai escolher qual baixar. Aqui você vai ver resultados de alunos, ó, como o Juliano. Bom dia aqui, ó, 3-1 com a entradinha de 3 taxas. Aqui você vai ver o Pablo, ó, entrando ainda falando que o problema dele é o OTC, mas ele promete para mim mesmo e para ele que não vai mais trabalhar o OTC. E aqui nós vemos ó, a sequência linda dele, ó, 12 entradas, 1 loss apenas. Isso é o que? É tudo aluno novo, tá? O aluno começou esses dias. Aqui o Lucas também, ó, aluno novo. O Lucas deixa um recado aqui falando também, ó, gratidão por toda a vida, seus ensinamentos são mais que verdadeiros e objetivos. Uma entrada de $2 e uma de $1. Sei que estou apenas engatinhando com pequenos passos para um grande salto no futuro e cada dia aprendendo mais sobre análise gráfica. É isso aí, Lucas. Visão Hunter faz a diferença. Ter
Ótima noite, Cadu. Muito obrigado por tudo. Gratidão. É isso aí. Esse é o começo de tudo. Reconhecer que precisa aprender e caminhar da forma certa, com o método correto, que te ensina de forma correta. Esse aqui é o Maicon. O Maicon, contrário do Pablo, ele diz que ele está amando operar em OTC. E aí ele fala 2 entradas, um win, um empate, ou seja, ele considerou o empate como uma derrota, então ele faz o gerenciamento, segue o gerenciamento, e mesmo assim ele saiu ainda positivo R$124. É isso que é saber fazer gestão de capital, quando se tem conhecimento técnico. Aprenda como operar com o método correto, não adianta você definir um operacional, é o gráfico que vai te falar qual é o operacional que você vai utilizar, e aí você vai aplicando no gráfico. Então você vê resultados aqui, ó, como o Henrique, ó, 19-1. Tu é o cara, que Deus te abençoe, operação sem nenhum indicador, só leitura raiz. Não dá para acreditar que um dia isso seria possível. Isso estou no começo dos estudos em quase 30 dias. Esse aqui é o Henrique, mora lá em Portugal, está começando agora. Fez muitos cursos por aí, não saiu do lugar e agora as coisas estão acontecendo. Então entra lá no canal do Telegram, baixa o seu e-book, acompanhe os alunos, você que ainda não é do treinamento, mas acompanhe os alunos, vai aprendendo com eles como fazer, com eles, né, como fazer, como se comportar. Você também, caso tenha alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim no direct do meu Instagram, que é o Cadu Rinaldi. Aqui na bio tem o link de aquisição. Lembrando que está ainda com 60% de desconto, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Aqui também você vai encontrar meu WhatsApp, assim como no banner do canal ou aqui nos links da descrição, tá? Então não tem como você ficar sem conversar comigo, sem tirar uma dúvida técnica, sem ficar com dúvida quanto a treinamento, e será muito bem-vindo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar os estudos aqui no gráfico. O que eu fiz aqui? Uma entrada seguindo tendência. Vamos ver o outro ativo, o que um ativo pode nos oferecer, como saber se ele vai subir, se ele vai descer, ó. Euro GBP foi o que nós operamos, tem poucos ativos abertos agora. Euro USD. Vamos para o Euro USD. É o grande dólar, o nosso querido dólar. Gráfico chegando nessa região, ó. Se ele chegar nessa região e me der a oportunidade, ele será muito bem-vindo. Se ele me der a oportunidade de entrada. Agora, se ele não der a oportunidade de entrada, não vai ter entrada. Perdão, gente. Aqui é a região, ó. Explodiu com uma certa violência o preço, o candle. Ele pode chegar até aqui, essa região de cima, ó, que está valendo ainda a minha entrada, tá? Que entrada é essa? É uma entrada de correção, uma pequena correção nessa região. Existe a possibilidade ainda de uma venda aqui? Existe, vou fazê-la. Eu estou vendo essa região aqui, ó. Vou até traçar uma linha para você. Eu estou vendo esta região aqui. Eu não estou vendo esta região, eu não estou vendo esta região, eu estou vendo esta região aqui. Cadu, tem um porquê de você estar vendo aquela região? Óbvio, óbvio que tem um porquê de eu estar vendo essa região. Óbvio que tem um fundamento porque eu estou vendo aquela região. Óbvio porque tem uma questão técnica de eu estar vendo aquela região. Então, quando o preço chegou naquela região ali, e mesmo ainda tendo um pequeno espaço para ele deixar um pavio, para ele deixar um doji ali, uma pequena movimentação, eu optei por fazer a minha entrada sim, continuando o movimento de queda. O que pode me atrapalhar, gente, ó, tá vendo que os candles estão com muito pavio na região? Isso mostra o que? Volatilidade, então tem que ficar esperto com isso. Tá lá, ó, entradinha legal. Por que, Cadu, você está vendo essa região aqui, ó, como a região de definição? Aí você vai ter que vir para o treinamento, vai entender como acontece o gráfico, como se analisa de forma correta. Aqui, ó, outra região, olha essa outra região. Então, essa região para mim aqui faz toda a diferença na movimentação do gráfico, mostrando para mim que eu posso fazer uma venda ali naquela região. É isso que faz o diferencial na técnica. É você saber os detalhes do gráfico, você saber o que está por trás das movimentações do gráfico para você fazer uma entrada perfeita. Este movimento aqui, ele é de alta.
ele é de alta, tá? Este movimento que o gráfico está fazendo aqui, ó, ele está buscando o quê? Fazer isso para buscar essa região, fazer isso para buscar essa região. Só que no meio do caminho ele vai fazer como ele fez na queda, ó. Ele vai fazer as suas correções para ir ganhando força. Por exemplo, a tendência se movimenta em continuidade e retração. Então, para ela buscar pontos mais altos ou pontos mais baixos, ela faz esse movimento de espiral, né? Esse movimento de buscar força e continuar o movimento. É isso que você tem que entender. Fazer as marcações corretas nas regiões que são identificadas como os pontos fortes do gráfico. Se você identificar qual é o ponto forte do gráfico, você vai saber como operar de forma correta uma correção, por exemplo. Esse ponto aqui eu não fiquei de olho. Muita gente entrou aqui, ó, e tomou loss. Este ponto aqui eu não estou de olho nele, apesar que ele conflui com este ponto que eu estou de olho. E olha só, quando o gráfico chegou próximo à região, entendendo que ele poderia fazer um movimento de continuidade de tendência, eu apliquei então a minha entrada. Só que ao mesmo tempo eu entendo que o gráfico realmente está fazendo um movimento de alta para buscar regiões. E este ponto aqui, ó, é um ponto que ele poderia fazer justamente essa correção para continuar o movimento. Então, essas marcações para você entender o movimento do gráfico é de suma importância, porque você vai entender como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência. É ali que você vai aplicar um padrão de vela. É justamente naquela região que você vai fazer o seu padrão de entrada. Porque quando você entende, quando você aprende como saber se o preço vai subir ou se o preço vai descer naquela região, por exemplo, como eu saber se essa vela aqui vai subir ou vai descer, né? Se ela vai ser valorizada ou desvalorizada? O trading ele é feito mentalmente antes da aplicação. Depois que você faz as suas marcações nos pontos fortes do gráfico, depois que você aprende como marcar os pontos fortes do gráfico para operar o suporte e resistência, identificando essas regiões, o que você vai fazer? Você vai esperar o contexto do gráfico acontecer. Contexto do gráfico aconteceu, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua operação de compra ou de venda ali na região. Então o movimento ele se torna o quê? Simples no gráfico. Como eu falei para vocês que esse ponto aqui, ó, também é de grande interesse. Este ponto aqui, ó, ele é muito interessante. Então eu fiz essa entradinha em EURO-GBP de continuidade de movimento. Em EURO-USD eu fiz uma correção dentro do movimento de alta. Olha que interessante. Não são operacionais diferentes? São. Cadu, como é que você consegue aplicar operacionais diferentes dentro de um mesmo mercado? Porque quem faz a operação ou quem faz o movimento não sou eu. Quem está mostrando se o preço vai subir, se o preço vai descer, quem está mostrando se a vela vai subir, se a vela vai descer, é o gráfico. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que o gráfico está fazendo. Se o gráfico me mostra, se o gráfico demonstra realmente que ali é uma região que eu posso corrigir, se o gráfico realmente me mostra ali que é uma região que pode segurar o preço, eu vou aplicar então a minha entrada. Ó, o preço está chegando naquela região, vamos lá em EURO-USD, vamos ver essa região aqui, é uma região interessante, vamos ver como que o preço vai chegar nessa região. Ele já fez deixa eu dar uma olhada no histórico aqui, ó, ele já fez um movimento como esse, buscou pavio. Deixa eu ver essa região, eu tenho que me precaver, entender como que o gráfico está trabalhando, para ver se essa região realmente ele pode segurar. Se ele terminar ali, ó, eu desço com ele. Pronto. Cadu, por que você acha que ele pode fazer uma correção ali? Porque esse ativo aqui, ó, olha só de onde veio essa região. A não ser que esteja entrando um evento. E pelo horário, é quase 8 horas, pode ser que esteja entrando um evento. Aí eu vou tomar um loss bonito, mas sempre tranquilo, sem problema, tá? Olha lá, tô tomando loss. Então tá tendo algum evento, alguma notícia, alguma coisa que vai atrapalhar o meu trade. Se for isso, tranquilo, eu tô tranquilo. Essa região aqui, ó, quando você vem para trás, ela é a máxima da região. Ela é a máxima da região.
O movimento gráfico, ele está esticado, ele saiu dessa região, ó. Ele saiu dessa região, rompeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Ele está no último ponto de correção. Ele poderia fazer a correção ali? Poderia. Só que pelo horário, que é 3 para as 8 agora, tá lá um loss lindo. Eu gosto de tomar loss assim, ó. Quando há esse movimento. O que aconteceu? Com certeza um evento. Eu não olhei agora o calendário, eu tinha olhado o calendário, era 5 e pouco da manhã. Tomei um loss. Tranquilo. Tranquilo. Vamos corrigir isso então? Estamos 2-1. Por isso é importante você entender as regiões, você entender a marcar os principais pontos de regiões, só que também entender os detalhes que estão por trás do movimento. Quando você entende esses detalhes que estão por trás do movimento, você começa a entender o que está acontecendo no gráfico. EURUSD, né? Foi no EURUSD que ele fez o movimento. Olha o que ele está querendo fazer aqui, ó. Eu ia imaginar que era uma estrelinha, mas não é uma estrelinha. Opa, opa. Este movimento aqui, ó, ele é muito conhecido por vocês. Olha que movimento lindo. Se ele fechasse negativo ali, ó, eu pensaria numa continuidade de movimento, mas não fechou negativo, então vou sair daqui. Realmente entrou pressão aqui no EURUSD, por isso que eu tomei aquele loss lindo. Vamos procurar outro ativo. GBP-USD. GBP-USD também está subindo, subindo, sem freio. Vamos ver o que ele está fazendo. Ele está travando aqui nessa região, dando uma oportunidade de correção nessa região. Vamos dar uma olhada. Ele já entrou aqui, já está aqui no meio do caminho. Também está, GBP-USD está bem esquisito. GBP-JPY, começo do mês também, né, gente? Começa a entrar pressão da movimentação. Vamos ver esse ativo aqui. É o GBP-JPY. O GBP-JPY começou a fazer uma consolidação nessa região aqui. Uma consolidação também que não vai nem para frente nem para trás, não mostra nem força de descida nem de alta. Vão ficar de fora. GBP, USD, EURUJPY. Vamos ver o que o EURUJPY nos apresenta. Opa, aqui ele já está mais claro no seu movimento. O EURUJPY já está mais claro no seu movimento. Já está demonstrando aqui, já saiu rompendo tudo, já saiu mostrando para que veio. Esse é o ativo que está fazendo tudo movimentação. Então eu tenho essa primeira região aqui, ó. Eu tinha essa primeira região. Que ele fez o que com essa região? Simplesmente ignorou, né? Ele simplesmente ignorou. Agora o que está fazendo o ativo? Ó, ele tem essa outra região. Essa outra região aqui. Ó. Agora, ele tem força para vir buscar essa região aqui de baixo? Ele tem força para vir buscar. Ele precisa fazer o quê? Um movimento que venha buscar essa região. Então eu vou com ele. Dentro daquilo que ele está me mostrando, eu vou com ele. É isso que você tem que entender. Identificou os pontos fortes? Fez as suas marcações de forma correta? Ah, Cadu, e aquele trade lá que você toma um loss? Pode acontecer, gente. Principalmente, o que eu falo para vocês? Quais são os grandes inimigos de um trader de opções binárias? Ó, você que é trader iniciante, entenda. Qual é o grande inimigo do trader de opções binárias? É volatilidade e os eventos que acontecem durante o dia. Se você fez a sua análise, ela está encaixada, mas de alguma forma está acontecendo um evento e muita volatilidade naquela região, a sua análise tem grande chance de dar certo. Porém, existe ali de 10% de possibilidade dessas regiões forem exterminadas por esses movimentos. Tá lá, ó, tá lá. Quando eu disse para você que o preço pode vir buscar essa região, por que eu fiz a marcação nessa região? Porque essa região é o ponto de correção. Essa região aqui é ponto de correção. Deixa eu traçar aqui para você entender. Ó. Essa região aqui é ponto de correção. E essa região aqui é ponto de correção. Se eu sei onde eu tenho... Ó, com 3 linhas eu marquei para você aqui. Com 3 linhas eu marquei para você. Se eu sei que essas regiões aqui são os pontos fortes de correção,
O que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar justamente a tendência até chegar nos pontos de correção, eu posso trabalhar a tendência até chegar nos pontos de correção, ou eu posso trabalhar a tendência contra os pontos de correção, ou eu posso trabalhar tendências contra pontos de correção. Então existem inúmeras formas de operar o ativo, desde o momento que eu saiba identificar os pontos e fazer as minhas marcações em suporte e resistência de forma correta. Quando eu identifico essas regiões, que são as melhores regiões para eu operar, eu vou fazer o quê? Eu vou lá e vou aplicar aquilo que a análise gráfica me ensina. Então, olha que interessante. O que está acontecendo com o ativo quando eu entrei na tendência aqui? Tem muita gente que não entra aqui na tendência porque vê esse ponto aqui. Só que eu vou falar para você, esse ponto aqui é uma mitigação da tendência de alta. É só para fazer você entrar aqui nesse engolfo e tomar um loss aqui. Isso, claro, acontece lá no Forex, mas é espelhado aqui para nós. Agora, eu sei que este ponto é forte. Ah, Cadu, mas ele pode romper? Claro que pode. Este ponto aqui é forte. Eu sei disso. Então, ele vai buscar primeiro esse ponto. Romper nessa região, ele vai buscar esse outro ponto. Por quê? É a busca que o gráfico faz, de buscar sempre liquidez. Então, aprenda como marcar os pontos fortes em suporte e resistência de opções binárias. Porque aí você vai saber como operar um suporte e resistência, você vai saber se o preço vai subir ou vai descer naquela região, você sabe se a vela vai subir ou vai descer naquela região. Pode acontecer de tomar um loss? Pode, como aqui. Aqui o que aconteceu? Eu já tinha visto que aqui era um ponto forte, ele já tinha ultrapassado o ponto forte, e mesmo assim o que eu fiz? Eu corri o risco em fazer uma venda na região. Tanto é que depois ele ultrapassou um pouquinho e depois fez a correção aqui na região, né? Se eu tivesse esperado um pouquinho entrar um padrão de vela contrário, né? Aquela coisa da disciplina, da paciência, eu não teria tomado esse loss, teria reconhecido essa pressão forte aqui nessa movimentação e teria ficado de fora. Mas tranquilo, o loss ele existe, ele acontece, a gente tem que saber lidar com ele e fazer a gestão do capital. Como eu estava 2-1 positivo, busquei mais uma entrada de continuidade, olha aqui, olha onde ele está indo no outro ponto forte. Então aqui, por exemplo, se eu sei que esse aqui é um ponto forte e eu estou esperando a máxima da região, olha lá o ativo fez de novo. O que ele fez? Ele rompeu a região. Fez o quê? Continuidade de movimento. É exatamente o que aconteceu aqui. Exatamente o que aconteceu aqui. Da mesma forma como o euro USD aqui houve uma valorização extrema, euro JPY houve uma desvalorização extrema. E olha o que está acontecendo aqui. Onde que ele está corrigindo? Está brigando justamente nessa região que eu falei que ele poderia corrigir, tanto aqui como aqui. Então aqui fiz uma entradinha com 2 taxas, aqui tomei aquele bendito loss, mas quando eu tomo loss é um loss bonito, de consciente, é isso que é mais importante. Outra entradinha aqui, 3-1 e outra entradinha aqui, 4-1. O que eu quero dizer para você com essa aula? Saiba fazer as marcações, aprenda como marcar as melhores regiões, aprenda como fazer as marcações de suporte e resistência nos pontos fortes do gráfico em opções binárias. Isso, gente, quem te ensina é a análise gráfica. E como que eu sei os pontos fortes? Ah, Cadu, eu vou chegar aqui todo topo e todo fundo eu vou marcar? Pode marcar. Mas isso não significa que todo topo e todo fundo são pontos fortes. E aí você tem que se aprofundar o quê? Na análise gráfica, onde ela vai te explicar setor por setor e você vai entender qual fundo e qual topo dentro daquele movimento do gráfico, dentro daquele movimento que o ativo está fazendo, se é aquela região de suporte e resistência, se o preço vai subir ou se o preço vai descer. Se naquela região de suporte e resistência a vela vai subir ou a vela vai descer. Quando você aprende a marcar esses pontos fortes e ter esse entendimento que a análise gráfica nos traz, isso abre os seus olhos para você fazer uma operação de correção ou você fazer uma operação de continuidade. Todo dia o gráfico é igual, gente. Todo dia o gráfico é igual. Você só tem que aprender a fazer essa leitura do gráfico de acordo com as técnicas que a análise gráfica te faz e você vai trabalhar de acordo com o que o gráfico te proporciona.
Como eu falei, aqui foi uma entrada de continuação de tendência. Aqui em EURUSD foi uma operação de correção de tendência. Aqui em EURUSD eu quis fazer uma correção de tendência, ele rompeu e continuou, tranquilo. Em EURJPY eu continuei tendência, então praticamente foram duas entradas de continuidade de tendência e uma de correção, sendo uma com duas taxas, terminando aqui 4-1. Nesse mercado agitado dessa semana, porque eu tenho visto sim muita volatilidade, muito pavio, porque transição de fim de mês para começo de mês, o gráfico vai ficando dessa forma mesmo. Quem é que não se frustra no mercado nesses dias de final de mês, começo de mês? Quem tem conhecimento técnico e disciplina. Então você que tem conhecimento técnico e disciplina já, que está se aprofundando num método que realmente funciona, você tem resultados para apresentar. Quem não tem conhecimento, quem não busca conhecimento, quem não sabe como fazer essas análises, acaba se frustrando, fica naquele oba-oba, apertando o botão de qualquer jeito, entrando de qualquer jeito e tomando loss, um atrás do outro. Quando se toma o loss, se entende o movimento, tranquilo. Analisei, busquei um risco naquela operação, tomei meu loss, mas eu estou consistente. Eu estou consciente do que eu fiz, eu tenho consciência do que eu fiz, é fazer o trabalho de gestão de capital e continuar o meu trabalho no dia a dia como trader. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, não quero me alongar. Você que quer fazer parte do treinamento, vem pro treinamento, aproveite esse preço aí de pão com manteiga, como eu costumo dizer, esse preço acessível, vem estudar com a gente, vem se aprofundar, vem ser como esses alunos aí que eu relatei no início da aula, vem conhecer o mercado de forma correta e saber como aplicar os seus trades para diminuir os seus riscos. O acesso seu é vitalício e o Tira Dúvidas é direto comigo, tá? Te vejo amanhã numa próxima aula, te vejo amanhã no próximo trade, baixe o seu book lá de forma gratuita, fica com Deus, fui!